Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho. Eu sou o Zeca Berg, sou advogado trabalhista e previdenciário e técnico em segurança no trabalho, especialista em perícia judicial do trabalho. E o assunto que eu quero conversar aqui agora com você, profissional de saúde e segurança no trabalho, os engenheiros de segurança, os técnicos em segurança e os médicos do trabalho. O assunto é a importância da nomeação do assistente técnico lá na perícia judicial do trabalho. E antes de eu te explicar tudo sobre a assistência técnica, eu quero fazer aqui de início um breve comentário sobre a importância das partes indicarem os assistentes técnicos. A indicação do assistente técnico por parte dos advogados pode representar o sucesso e a não indicação representar o fracasso lá na sua ação trabalhista, com o pedido de adicional de insalubridade, periculosidade ou indenização por acidente ou doença no trabalho. Eu tenho visto muitas ações que me mandam para que eu faça uma análise em que a derrota da empresa ou do empregado naquela tentativa do direito aconteceu pela ausência de assistência técnica. E eu sempre digo, parto do princípio da importância do assistente técnico, considerando três coisas muito importantes. Primeiro, que o juiz não entende nada do assunto quando tratamos de insalubridade ou periculosidade, por isso ele nomeia o assistente técnico. Segundo, a grande maioria dos peritos que nós temos na Justiça do Trabalho não são aquele expert que deveria de ser em relação à higiene ocupacional e nas avaliações quantitativas e qualitativas dos riscos ambientais lá no local de trabalho. A grande maioria dos peritos não sabe realizar uma dosimetria de ruído, não sabe fazer o cálculo do IBUTG. A grande maioria dos peritos querem realizar uma diligência pericial em meia hora, em uma hora, e isso é impossível. Terceiro ponto, os advogados também não conhecem nada do assunto. Por isso, em razão dessas três motivações que eu te passei, a importância de se nomear um assistente técnico lá nas perícias judiciais. Eu vi um laudo em que o perito constatou que poeira de madeira era insalubre e a empresa foi condenada em razão disso. Analisando o processo, o laudo pericial foi muito mal elaborado, completamente mal elaborado. O perito se limitou a análises qualitativa e disse, então, na sua conclusão, que a empresa deveria pagar o adicional de insalubridade por exposição à poeira de madeira. O advogado recorreu à segunda instância, perdeu. Recorreu à terceira instância, perdeu. Por quê? Porque não foi nomeado um assistente técnico e o advogado, nos seus recursos de impugnação, não tinha fundamentação técnica, não conhecia da matéria. E a sua fundamentação nesses recursos eram pífios, eram vazios, sem fundamentação técnica. Se o advogado da empresa, nesse caso, tivesse nomeado um assistente técnico, facilmente faria a impugnação desse laudo pericial, dizendo para o juiz, excelência, não existe previsão de insalubridade por exposição à poeira de madeira, lá no anexo 12 da NR15. Simples, pronto, estaria resolvido. Então, a empresa foi condenada, em última instância, a pagar um adicional de insalubridade que era indevido. Se tivesse indicado um assistente técnico, nada disso teria acontecido. Agora, recentemente, dias atrás, um colega postou lá na rede social do Facebook uma notícia de uma condenação
numa ação trabalhista em que o empregado pedia indenização por doenças no trabalho. Eu tive o trabalho de entrar no processo, pesquisar todo o processo e verificar que aquele empregado perdeu a ação em terceira instância porque não tinha um assistente técnico competente. As perícias foram totalmente mal elaboradas e, por consequência, a empresa ganhou a ação. Daí, então, são algumas razões da importância da nomeação de um assistente técnico. E na prática, lá na perícia judicial, como é que nós observamos a importância do assistente técnico? Como é que a sua atividade pode representar o sucesso ou o fracasso da perícia para o seu cliente? O assistente técnico, ele funciona como um fiscal da perícia, um fiscal do perito. O perito, para realizar as diligências periciais e lá na conclusão do seu laudo, ele deve obedecer uma série de fundamentos técnicos e jurídicos. Nos fundamentos técnicos, ele deve obedecer todas as metodologias de avaliação dos riscos. Para avaliar o ruído, para avaliar o calor, para avaliar a vibração, o perito deve obedecer às metodologias das normas de higiene ocupacional da Fundacentro, as NHOs. O perito deve obedecer todos os fundamentos jurídicos da perícia. E aí é que entra a atividade do assistente técnico, fiscalizando essas atividades do perito, obrigando o perito a realizar a dosimetria de acordo com a NHO 01, a realizar o cálculo do IBU-TG de acordo com a NHO 03. É o assistente técnico, através dos quesitos, obriga o perito a seguir religiosamente todas as metodologias e todos os fundamentos jurídicos. E quando o perito não faz as suas diligências, o seu laudo, de acordo com os fundamentos jurídicos e com os fundamentos técnicos, é aí que entra o assistente técnico para apontar para o advogado os erros cometidos pelo perito, e esses erros apontados pelo assistente técnico vão embasar a impugnação que o advogado vai fazer quando o laudo está equivocado, está errado. Então, daí a importância do assistente técnico em acompanhar todas as atividades do perito e apontar os seus erros quando houver. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo para te mostrar essa importância e convidar você, técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, para participar do meu curso de Perícia Judicial no Trabalho, aonde você sai capacitado para exercer as atividades de assistente técnico, você que é técnico em segurança, e você que é engenheiro de segurança e médico do trabalho, termina o curso com a capacitação para exercer as atividades de perito judicial do trabalho e também de assistente técnico. Agora eu vou te mostrar tudo sobre a assistência técnica pericial. Vamos lá? Então, quem pode ser o assistente técnico? O Código de Processo Civil é bem simples nesse ponto. Diz que as partes poderão indicar assistentes técnicos, ou seja, se quiserem, é uma opção, é um direito, não uma obrigação. Mas, como já dissemos anteriormente, é importante, é fundamental a indicação de um assistente técnico. Então, esses assistentes técnicos devem ser, primeiro, alguém de confiança da parte, e segundo, que seja um profissional da área, daquele assunto que está sendo discutido. Então, no nosso caso, lá na Justiça do Trabalho, se está se discutindo assuntos relacionados com saúde e segurança no trabalho,
Por óbvio, o assistente técnico deverá ser um profissional da área de saúde e segurança no trabalho. Um técnico em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho. São os profissionais mais indicados para atuarem como assistente técnico lá na ação trabalhista. O assistente técnico, ele vai auxiliar os advogados, os respectivos advogados. O advogado da empresa indica o seu assistente técnico, o advogado do empregado indica o seu assistente técnico. E dentro do processo trabalhista, existe o momento certo de indicar o assistente técnico. Lá, na ação trabalhista, na primeira audiência, o juiz nomeia o perito, designa a perícia e concede um prazo para os advogados indicarem os seus assistentes técnicos e também elaborarem os seus quesitos. Então, o assistente técnico, ele será indicado um pelo advogado do empregado e outro pelo advogado da empresa. É muito comum as pessoas fazerem confusão quando nós falamos assistente técnico pericial. Muita gente se engana achando que esse assistente, é um auxiliar do juiz. O perito é o auxiliar do juiz, o auxiliar da justiça. Os assistentes técnicos serão auxiliares dos advogados. O advogado da empresa indica o seu auxiliar, o seu assistente técnico. E, por sua vez, o advogado do empregado indica o seu assistente técnico. E qual é a exigência para ser um assistente técnico? Já disse anteriormente, basta ser um profissional da área. Dias desses eu vi uma discussão aí num grupo de peritos, um grupo de engenheiros, dizendo que, entre eles, que o assistente técnico deveria ser um profissional engenheiro em segurança no trabalho, que deveria ser registrado pelo CREA, que não pode um assistente técnico. Então, estavam completamente enganados. O assistente técnico pode ser o técnico de segurança, pode ser o engenheiro, pode ser o médico. Então, não existe nenhuma exclusividade. Entendido? Qualquer profissional da área de segurança do trabalho, de saúde e segurança do trabalho, pode atuar como assistente técnico. Agora, é muito interessante sabermos bem definido quais são as atividades dos assistentes técnicos. O que é que você, quando for atuar como assistente técnico, vai ter que fazer? Vejam aí a relação. Os assistentes técnicos, cada um pelo seu lado, da empresa ou do empregado, terão as seguintes atribuições. Primeiro, uma consultoria aos advogados. Logo adiante, eu vou falar sobre os assistentes, especificamente da empresa e do empregado. As vantagens, as desvantagens, as diferenças nas suas atuações. E uma das principais atividades do assistente técnico é prestar consultoria nas matérias de saúde e segurança do trabalho para os advogados. Porque os advogados não têm, na sua formação no curso de direito, nenhuma matéria específica sobre saúde e segurança no trabalho. Então, daí a necessidade, a importância do assistente técnico prestar essa consultoria para os advogados. Veremos logo adiante com mais detalhes. A segunda atividade, e essa de fundamental importância, que pode direcionar a perícia para o sucesso ou para o insucesso, dependendo de que lado você está e quais são os objetivos, os quesitos podem representar o sucesso ou o insucesso. A terceira atividade é a participação nas diligências periciais.
é outro ponto fundamental que o assistente técnico, depois das consultorias, depois da elaboração dos quesitos, ele participe das diligências periciais. No dia da perícia, lá na empresa, junto com o perito, junto com todas as partes, reclamante e reclamada, nas observações, nas investigações, nas avaliações que o perito vai fazer, é muito importante a participação do assistente técnico. E até mesmo porque lá no Código Civil, na parte lá da prova pericial, no artigo 473, no parágrafo 3º, esclarece que peritos e assistentes técnicos poderão utilizar de todos os meios necessários para a produção da prova técnica. Então, você, assistente técnico, pode fazer tudo aquilo que o perito também faz. Claro que cada um dentro das suas obrigações, o perito vai fazer as análises para elaborar o laudo. Você, o assistente técnico, vai fazer as análises para elaborar o seu parecer técnico. Lá no curso de perícia judicial no trabalho, nós focamos bastante nesse ponto das atividades do perito, do assistente técnico, do que pode e do que não pode fazer cada um desses profissionais. A quarta atividade é a elaboração de relatório das diligências periciais. No dia das diligências periciais, logo depois de feito todas as diligências, terminada a perícia, vamos dizer assim, os assistentes técnicos devem elaborar um relatório para os advogados informando tudo o que aconteceu. Como é que o perito se comportou, o que o perito fez, o que o perito não fez, para que o advogado seja informado das condições técnicas do que houve lá na perícia, na diligência. Quinta atividade. Os assistentes técnicos, eles podem, se o advogado assim solicitar, a elaboração do parecer técnico. É uma outra atividade que o advogado vai resolver. No caso da necessidade de uma impugnação, ou de acordo com a estratégia do advogado, de o assistente técnico elaborar um parecer técnico muito parecido com o laudo pericial. Porque esse documento depois o advogado vai utilizar na confrontação com o laudo pericial, se o advogado entender isso como necessário. A atividade número 6 é a elaboração de quesitos de esclarecimentos. Logo após a entrega do laudo pericial pelo perito, o juiz intima as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial que o perito elaborou. E aí os advogados, lendo o laudo, dependendo do resultado do laudo, se é ou não do seu interesse, vai elaborar quesitos para que o perito esclareça alguns pontos que parecem obscuros, algumas omissões ou algumas contradições encontradas lá no laudo pericial. E aí o perito tem que responder isso. E esses quesitos de esclarecimentos, logo depois, dependendo do resultado para o advogado, se foi favorável, ele vai ficar tranquilo. Se foi desfavorável, o advogado vai entrar com um pedido de impugnação do laudo pericial. E aí volta a importância do assistente técnico para apontar para o advogado, através de um relatório, através de um parecer, quais foram os equívocos cometidos pelo perito na elaboração do seu laudo. Esses, então, seriam os fundamentos para a impugnação do laudo pericial. Um laudo pericial, ele pode ser impugnado desde que os fundamentos dessa impugnação demonstrem ao juiz que o perito cometeu equívocos, que o perito cometeu erros na fundamentação jurídica do seu laudo pericial ou na fundamentação técnica. Então, essas são as 7 principais atividades do assistente técnico lá na perícia judicial. Vamos em frente?
E quais são as diferenças entre você atuar como assistente técnico da empresa ou assistente técnico do empregado? Tem muita diferença, e é isso que eu vou te mostrar agora. Veja, quando você foi contratado por pelo advogado da empresa para ser o seu assistente técnico, você vai ali formular um contrato objetivo, independente de resultado do que vai acontecer no final, se a sentença vai ser procedente ou improcedente, você vai prestar esse serviço na assistência técnica. Vai elaborar todas aquelas atividades que vimos anteriormente e vai acertar com o advogado um valor fixo que você vai cobrar de honorários, vamos chamar assim. E esses valores, eles serão independentes do resultado da sentença, se a empresa vai ser condenada ao pagamento ou não. Você se compromete, então, a exercer todas as suas atividades de acordo com a ética, de acordo com os fundamentos jurídicos, de acordo com os fundamentos técnicos. Agora, se a empresa não tem a obrigação de pagar esse adicional, os seus serviços serão de fundamental importância para que a empresa não seja condenada sem que deva esse direito trabalhista. E esses valores dos honorários você vai pactuar, você vai acertar com o advogado. Se você vai receber, se você exige, aí depende de você, todo o pagamento antecipado, se você exige a metade agora e a outra metade na entrega do laudo. Essa questão do pagamento, da forma de pagamento, dos valores, você quem decide com o advogado da empresa. Uma vantagem que você tem ao participar como assistente técnico da empresa é o acesso a toda a documentação da área trabalhista referente a esse empregado e também um livre acesso ao ambiente de trabalho aonde ele executava as suas atividades. E isso é muito importante e vai facilitar você, assistente técnico da empresa, a elaborar os quesitos. Porque você tem ali todas as informações da empresa, você tem lá dentro, no local de trabalho, você tem todo o ambiente, você tem as máquinas, você tem os procedimentos, você percebe se a empresa cumpre com as obrigações de segurança no trabalho, se as pessoas estão usando os equipamentos de proteção, se há uma organização, se há uma política de segurança no trabalho. Então, o assistente técnico da empresa tem um acesso a todas essas informações para o exercício das suas atividades. E isso tudo vai fazer uma diferença muito grande em relação àquele profissional, assistente técnico, que vai exercer suas atividades para o reclamante. Então, vamos ver agora como é que são essas atividades, como é que você exerce, quais são as diferenças da assistência técnica lá para o empregado. Antes de entrar com a ação, e isso é importante, faz diferença. Eu, por exemplo, eu só atuo para o empregado como assistente técnico desde o início do processo, antes de entrar com a ação trabalhista. Como que deve ser procedido? O advogado, ele te contrata e você vai fazer com o advogado um contrato subjetivo, um contrato que vai depender do resultado final. Se a ação for julgada procedente e o empregado ter o direito a receber esses adicionais que não foram pagos, então você, com o advogado, acerta um percentual, normalmente, daquele valor referente ao adicional de insalubridade ou periculosidade. 10%, 20%, 30% daquele valor, você vai combinar com o advogado. Portanto, você só vai receber se for julgado procedente a ação. Então, é assim, o empregado vem e ele traz para o advogado
as suas razões do direito. E aí mora o perigo. Por quê? Porque o advogado ele vai ouvir aquilo que o empregado está pensando, está imaginando. O empregado, na sua simplicidade, vai dizer para o advogado: doutor, era muito barulhento lá onde eu trabalhava. Bom, o advogado vai pensar: barulhento é ruído. O empregado vai dizer: doutor, era muito fedorento lá, tinha um fedor terrível. Ah, então ele trabalhava em condições de exposição a riscos químicos. E vai colocar na sua petição. O empregado vai dizer: doutor, era muito calor lá. Ah, então trabalhava exposto ao calor, insalubridade pelo calor. E eu vou te contar uma história. Eu acompanhei um perito, amigo meu, numa diligência pericial, em que o empregado dizia que trabalhava exposto ao ruído. Chegamos lá na empresa, de fato havia ruído. Agora, o empregado disse que trabalhava em local de calor. Aí esse perito, meu amigo, chegou lá, a primeira coisa que perguntou é: aonde é a fonte artificial do calor? Aí, como assim fonte artificial? Ah, a máquina, o forno? Não, não tem, era nesse barracão aqui, era uma indústria metalúrgica. E ele perguntou: cadê o calor? Ah, o calor aqui no verão é insuportável. Veja só, o advogado acreditou no calor como se fosse aquele calor artificial. Então ali já se perdeu o fundamento, a razão da perícia sobre calor. O empregado disse que trabalhava com produtos químicos. Verificado os produtos químicos que ele trabalhava, era apenas óleo vegetal para proteção das chapas metálicas. Então, não havia exposição a riscos químicos. Então, foi o advogado que entrou com uma ação trabalhista sem ter a assessoria de um assistente técnico. O advogado, ele ouve e coloca no papel, muitas vezes até inventa, aumenta, e aí sobra para o perito lá. Agora, quando o advogado, antes de entrar com a ação, chama você, técnico em segurança, engenheiro de segurança, e te diz: olha, estou pensando em entrar com uma ação trabalhista e pedir adicional de insalubridade. O que é que eu faço e você deve fazer? Ok, doutor, vamos conversar sobre o assunto, mas antes de eu dizer se aceito ou não a assistência técnica, eu quero conversar com o seu cliente. E aí, você, profissional da área de segurança do trabalho, vai conversar com o empregado, o cliente do advogado, e vai tomar as declarações dele. Ah, o ruído, o agente químico, o calor, como é que era, como é que não era. E aí você, com a sua experiência, vai filtrar essas informações e vai dizer para o advogado: doutor, aceito a designação como assistente técnico, porque o que o empregado disse está dentro de uma lógica. Essa empresa que ele trabalhava eu conheço, eu sei como é que é, conheço a atividade, sei que existe calor, sei que existe ruído. Vai depender, obviamente, da empresa comprovar o contrário, ou se pagou, se não pagou, né? Então, é uma forma de você se proteger e de evitar entrar numa ação que não vai dar em nada. É o mínimo que você faz. Então, nessas condições, você, o assistente técnico, já tem um grau de certeza, mesmo que pequeno, de que pode ser procedente a ação. Agora, quando você entra numa ação sem ter esse conhecimento prévio, só com as informações do empregado, você terá até mesmo dificuldade na elaboração dos quesitos. Porque o que ele está te trazendo ali são informações genéricas. E aí? Você vai ter que elaborar esses quesitos no escuro. Você não conhece a verdade, você não conhece o ambiente de trabalho, você está indo só pelas informações do empregado.
Diferente quando você atua pela empresa, em que você entra lá na fábrica, verifica todas as condições, verifica a documentação. Agora aqui, pelo empregado, você não tem essa mesma visão objetiva. Você está indo no escuro. Através das informações que o empregado trouxe, que você não fez a entrevista inicial, então você não sabe se o empregado inventou, se aumentou. Então essa é a dificuldade para você atuar como assistente técnico do empregado. E aí, ao final também tem a questão dos valores a ser recebido. Você combinou com o advogado que só receberia quando o empregado recebesse esse valor da condenação. E dependendo da reação da empresa, esse dinheiro, vamos chamar assim, que o empregado vai receber, pode demorar 2, 3, 4, 5, até 10 anos, dependendo da reação da empresa. Se a empresa já no final da ação, ali na primeira instância, resolve, depois da condenação, pagar e não recorrer, ok, você vai receber aí em 1 ano e meio, mais ou menos. Mas se a empresa recorre ao Tribunal Regional, a segunda instância, você pode levar aí 3 a 4 anos para receber. Então, essas são as dificuldades para você atuar como assistente técnico do empregado. Vamos adiante? Uma pergunta bem frequente nos cursos online, no curso presencial, é a pergunta que me fazem sobre a divulgação das atividades do assistente técnico. Zeca, como é que as pessoas vão saber que eu sou assistente técnico? Como eu faço para vender o meu trabalho? Muito simples. Tem um ditado lá em marketing, né, bem simplório, que diz assim: quem não aparece não existe. Então você tem que se aparecer, você tem que se mostrar. Na verdade, você vai vender um serviço, vai vender um conhecimento. Agora, os interessados, o público-alvo, se você não se mostrar, eles não vão adivinhar. Até pode ser que, por indicação, você venha a ser procurado. Olha, alguém me disse que você faz assistência técnica. Mas a publicidade é a melhor forma de se aparecer. E nos dias atuais, nós temos muita facilidade em se aparecer, em se mostrar. Nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e mais não sei o que, LinkedIn, aonde você pode divulgar a forma como você vai fazer, se você vai postar um vídeo, se vai postar uma imagem, o texto, a criatividade, tudo isso aí vai depender. Dizendo, olha, eu sou profissional em segurança do trabalho, realizo as assistências técnicas. Lá no Facebook, no Twitter, tem como você fazer um pagamento, lá você paga um valor e essa publicidade tem um alcance muito grande. Agora sim, você tem que direcionar, né, para quem você realmente deseja que tenha acesso a essas informações. E ali agora existem todas aquelas ferramentas de marketing digital, né? Você procura, investe um pouquinho e aí as pessoas que te interessam, as empresas, principalmente os advogados, vão saber que você existe, vão ter teu contato, teu telefone lá nas redes sociais, enfim. As redes sociais são boas maneiras, são bons canais para a divulgação das tuas atividades. Quem é que pode ter interesse nessas tuas atividades? Os advogados, que são quem vão te contratar. O RH da empresa, que pode, numa ação trabalhista, com um adicional de insalubridade, dizer para o advogado, doutor, o senhor vai nomear um assistente técnico? Eu vi aqui, tem uma indicação para fazer aqui.
Então, os advogados são o principal alvo que você deve buscar. Você pode, por exemplo, fazer panfletagem, olha só, panfletagem lá na porta do Tribunal Regional do Trabalho, um panfletinho bem elaborado, distribuir, já vi isso. O pessoal do RH, se você tiver algum meio de chegar até eles via as redes sociais, via e-mail, quer colocar um anúncio na Rede Globo, vai lá, paga e põe no rádio. Então, você tem que se mostrar. No seu cartãozinho de visita, você coloca lá fulano de tal, técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, assistente técnico pericial. Então, dessa forma, você oferece as suas atividades. Tem um outro profissional muito interessante que, se ele souber de você, ele pode te procurar. São os contadores. O contábil, o contador da empresa. As grandes empresas, quando são acionadas na Justiça do Trabalho, têm o seu jurídico dentro da empresa, às vezes, ou um escritório contratado fora. Chegou uma notificação, uma intimação lá da Justiça do Trabalho, já encaminha lá para o jurídico e o jurídico se vira. Se aquele jurídico lá tem o seu contato, ele vai te chamar. Agora, as médias empresas, as pequenas empresas, que também são acionadas na Justiça do Trabalho, elas não têm o seu jurídico formado. Muitas dessas empresas têm o seu contador, que é o profissional que praticamente cuida de tudo. E quando aparece uma questão dessas de ação na Justiça do Trabalho, o pequeno empresário, o microempresário, corre no contador. E lá, o contador, se ele tem o seu contato, se ele tem lá a sua publicidade, ele vai se lembrar de dizer para o cliente dele, olha, tem uma pessoa aqui que ele pode te ajudar nessa ação aí. Então, é mais um canal que nós temos. As redes sociais, os escritórios de advocacia e os escritórios de contabilidade. É aí que você vende o teu peixe, é aí que você vai vender os teus serviços, tá certo? Vamos adiante? Outra pergunta bastante frequente: quanto é que eu vou cobrar pela minha assistência técnica? Lembra que eu falei que eu acessei uma vez um grupo lá no Facebook de peritos e engenheiros de segurança? Ali alguém começou um debate, eu só acompanhei em relação aos valores. Ah, tem uma tabela, sim, tem uma tabela da Associação Nacional dos Peritos. Não existe tabela nenhuma. Não existe tabela no CREA, não existe tabela em associação, não existe valores limitados. A assistência técnica, você vai definir o teu valor de acordo com a complexidade do assunto e o poder econômico da empresa. Você pode cobrar a partir de um salário mínimo ou até menos do que isso, se é uma ação simples, envolvendo só um risco ocupacional de avaliação qualitativa. Ou você pode, por exemplo, atender como assistente técnico uma empresa grande, aonde o empregado está pedindo adicional de insalubridade por exposição a riscos físicos, riscos químicos. Então, no seu contato com o advogado, vendo o processo trabalhista, você percebe que ali tem exposição ao ruído, tem exposição ao calor, a agentes químicos. Você vai precisar elaborar quesitos sobre ruído, sobre calor, quesitos sobre agentes químicos. E a empresa tem poder econômico? Ah, eu vou cobrar 2 mil, 3 mil, 5 mil. Você vai anotar, você vai perceber a complexidade
e o poder econômico da empresa e vai combinar com o advogado. Doutor, olha, é extremamente complexo aqui. Tem ruído, tem calor, tem agentes químicos. Então, o meu valor é R$ 3.000, 4.000, 5.000. E aí vai se fazer a negociação, né? Então, é assim que se calcula o valor. Complexidade e poder econômico da empresa e a negociação, seja com o advogado ou com o financeiro da empresa. Tá certo? Não tem tabela, não tem mínimo, não tem mais. Para o perito já é diferente. Lá para o perito tem a questão lá das tabelas, lá sim existe. O Tribunal Regional de cada estado tem um valor para o pagamento dos honorários periciais. Então, é assim que funciona a cobrança e a definição dos valores da assistência técnica. Então, a assistência técnica é isso aí. Espero que você tenha gostado, sobretudo que você tenha entendido do que eu te expliquei. E agora eu quero renovar o meu convite para você participar do meu curso de perícia judicial online para a capacitação de perito judicial do trabalho, se você é engenheiro de segurança ou médico, e assistência técnica, se você é técnico em segurança do trabalho. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo que você tem o link para acessar o curso, se inscrever. Te garanto que ao final você vai ser capacitado para atuar como assistente técnico e também como perito. Nos encontramos lá no curso online. Um abraço, valeu, tchau.